boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com Felipe Ferreira apresentamos o programa Você com Dinheiro. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Um prazer tê-lo aqui na bancada conosco mais uma vez. A satisfação é toda minha, Felipe. Felipe, foi anunciado há alguns dias que os controladores do Crefisa, famoso patrocinador de um determinado time de futebol, vai abrir uma companhia aérea. Felipe, se você tivesse o capital para fazer isso, não estou dizendo que você não tenha, mas se você tivesse o capital para fazer isso, você montaria uma companhia aérea? Rafael, eu sei que isso não é atribuído às pessoas mais inteligentes, mas eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Você sabe, segundo um bilionário, um grande empresário, você sabe qual é a forma mais fácil de se tornar milionário? Felipe, eu até sei, mas eu vou dizer que não sei. Felipe, como é que se torna um milionário? Obrigado pela gentileza. A forma mais fácil, você que está nos ouvindo, se tornar um milionário, é nascer bilionário e abrir uma companhia aérea. Palavras de Richard Branson, se foi ele que disse ou não, eu não tenho como afirmar, mas é a ele atribuída essa frase. Mas a experiência mostra o que em relação a companhias aéreas, Felipe Ferreira? Companhias aéreas, você pode buscar, o nosso telespectador bastante ilustrado, você pode buscar em diversas fontes de informação, não existem companhias aéreas com mais de 100 anos. Algum telespectador antenado poderia falar, puxa vida, mas aí também não faz tanto mais do que 100 anos que os aviões foram inventados. Tudo bem, mas sim existiam companhias aéreas no começo do século XX. O problema é que elas de fato quebram. Você pode pegar grandes companhias aéreas da história, se você olha aqui no mercado brasileiro, Varig, VASP, se você olha no mercado global, Pan American Airlines, você vê que, lamentavelmente, o que o histórico nos diz é que as companhias aéreas não duram muito. As que mais duraram também já quebraram. Mas, Felipe, e as companhias aéreas listadas no Brasil, como é que elas estão? Voltando ao caso dos sócios do Crefisa, que decidiram criar uma nova companhia. Qual que é o nome dela mesmo, Felipe? Pelo que eu ouvi, aí eu não sei ainda quanto da informação já está firme, mas, salvo engano, era Placar. Placar. Né? O nome que é anunciado é Placar. Né? Felipe, me fala uma coisa. Como que é a situação econômico-financeira das companhias aéreas listadas no Brasil? Olha, se você der uma olhada, nós temos aqui duas grandes companhias aéreas listadas na B3, na Bolsa Brasileira. Ambas as companhias, vocês devem se lembrar dos programas anteriores, possuem o famigerado passivo a descoberto. Então, elas têm patrimônio líquido negativo e expressivos, ambos na casa de 20 bilhões, uma com 18,12 de acordo com o balanço de 30/6 e a outra em 20,17 bilhões negativos. Então, são montantes muito expressivos e negativos. Né? Mas, Felipe, eu não estou entendendo. Eu estou olhando aqui que a Gol tem um retorno sobre um patrimônio líquido, um ROE, de mais 27%. Mas nem bancos brasileiros têm um ROE de mais 27%. Como que você diz que a situação não está boa se ela... Estou olhando aqui, a Gol tem um ROE, um Return on Equity, de mais 27%. Se eu colocar aqui um grande banco como o Itaú, por exemplo, o ROE dela do Itaú é de 16%. Como que você está dizendo que essas companhias não foram bem se ela está com um ROE maior que o do próprio Itaú? Não estou entendendo. Elementar, meu caro Pasquarelli. A Gol é um excelente exemplo didático. Funciona uma maravilha para a gente ensinar análise fundamentalista. Eu não posso afirmar nada quanto a ser uma boa empresa para investir. O que acontece é o seguinte, a Gol tem um ROE expressivo porque ela apresenta um bom patrimônio líquido negativo e um lucro líquido negativo também expressivo.
Então, ela, pelo que eu estou puxando aqui no Com Dinheiro, ela tem 5 pontos, ela apresentou os últimos 12 meses, findos em 30/6, um lucro líquido negativo em 5 bilhões e meio, e com um patrimônio líquido negativo em 20 bilhões, ela tem aí esse ROE de 27%, que seria muito bom, desde que lucro e patrimônio tivessem o sinal oposto ao que tem. Então você está me dizendo o seguinte, que eu não posso analisar o retorno sobre o patrimônio líquido só pelo número dele. Então eu estou olhando aqui que o retorno sobre o patrimônio líquido de uma companhia é de mais 27%, eu ficaria bastante entusiasmado em perceber que essa empresa traz retorno para o seu acionista, mas não é bem assim. Exatamente, o retorno sobre o patrimônio líquido só faz sentido, ele é construído, ele foi pensado para cenários em que a empresa tem patrimônio líquido positivo, o que é a grande maioria dos casos, né? No caso das aéreas, no entanto, nós temos essa exceção. As empresas aéreas possuem ali o seu passivo a descoberto, seu patrimônio líquido negativo, então não adianta avaliar essas empresas por ROE. E caro investidor, se você tiver trabalhando um filtro fundamentalista, ROE é muito utilizado como filtro de qualidade da empresa, não deixe de verificar se você está calculando o ROE sobre um patrimônio líquido positivo antes de mais nada. Nunca se esqueça de fazer esse corte, só calcule ROE para empresas com patrimônio líquido positivo, ok? Mas Felipe, me fala uma coisa, tem gente aqui perguntando por que os resultados, qual que é o principal motivo, quem está perguntando isso aqui é o Rodrigo Zini. Qual é o principal motivo de o negócio não dar lucro a longo prazo? Muito bem, ele mesmo pergunta, eu puxei agora aqui a pergunta, mas tirando o número em si, o negócio seria ruim por quê? E aí eu vou aproveitar e fazer a ponte entre as duas respostas. O negócio de companhia aérea tem uma dificuldade estrutural na gestão. Por quê? A quem gosta de teoria dos jogos vai logo pegar um pouco da referência. Mas o grande X da questão é que boa parte dos custos de uma companhia aérea não tem desembolso de caixa. Então, uma companhia aérea como grandes custos o aluguel dos aeroportos, tem como grandes custos o combustível, mas tem um custo enorme nas aeronaves. E esses custos geralmente vêm no investimento na compra da aeronave, que eventualmente pode fazer um leasing, aí a gente guarda para discutir esse outro modelo um pouquinho mais para o final. Mas quando uma companhia aérea compra uma aeronave, ela tem um desembolso de caixa muito expressivo, ela vai voar com aquela aeronave por muito tempo, mas só muito depois ela começa a ter custos mais expressivos com manutenção ou mesmo com a reposição dessa aeronave. De modo que durante a operação dessa aeronave, ela fica num trade-off sempre importante. Imagina que você tem duas companhias aéreas, a Gol de Placa, a Golaço SA e a companhia aérea, digamos, latino-americana. Então a latino-americana ela pratica um determinado nível de preço com a passagem que cobre os seus custos. E a Golaço tem ali uma série de custos semelhantes, mas está disposta a vender a passagem um pouco abaixo do limiar de lucro, justamente para cobrir os seus custos variáveis. Ela vai automaticamente, pela concorrência, puxar boa parte dos consumidores da latino-americana. Okay? Essa composição, esse jogo entre as duas companhias, tende a levar os preços da passagem para próximo ao custo variável. E, consequentemente, não vai permitindo às companhias a reposição do caixa necessário para os investimentos futuros. Então, você acaba tendo uma estrutura comercial que joga a favor do consumo de caixa. Você não tem caixa depois para repor os seus investimentos. Esse é um descolamento muito interessante. Mas, Felipe, quem quiser viajar hoje para o Rio de Janeiro, pode ser que pague R$1.000, R$2.000 para fazer ida e volta. E aí, a impressão que dá é que as companhias já conseguiram fazer a reposição dos seus preços para compensar o período em que os aviões ficaram no chão e que a demanda era muito baixa. Essa sensação
que os consumidores têm, que o preço da passagem aérea está muito alto, não se justifica, não se reflete nas demonstrações financeiras dessas companhias? Não se reflete, a gente pode pegar pelo menos não se refletiu até 30/6. A gente deve começar a ver esse movimento no balanço na ITR, publicado agora relativo a setembro, que deve sair ao longo dos próximos 30 dias. Mas nós temos que levar em conta, Rafael, um ponto muito duro. As companhias aéreas, elas possuem um serviço estratégico e elas têm uma ponta, elas geralmente são a ponta perdedora em qualquer negociação. Se você tem um passageiro que se sente, digamos, prejudicado pela companhia aérea, muito provavelmente ele tem alguns recursos para buscar algum tipo de negociação favorável a ele e desfavorável à companhia aérea. Nem se fala numa negociação entre companhia aérea, governo ou órgão regulador. Por que eu estou trazendo esses pontos? Durante a pandemia, além de não poder voar durante a pandemia e incorrer nos custos diversos de ficar com a operação parada, as companhias aéreas tiveram que garantir aos seus consumidores o remanejo das suas passagens. Então, muitos dos voos que estão sendo praticados agora não geraram caixa novo para essas companhias aéreas. São nada mais, nada menos do que a reposição de voos passados que foram cancelados. Então, ela já recebeu, já gastou esse dinheiro e tem que operar o voo para ceder a esses passageiros, né? Então, a gente teve recentemente, vem tendo, né? Acho que vai até próxima terça-feira, o encontro de líderes da aviação, que está acontecendo na Colômbia, e o que se discute é que Brasil e México já estão se aproximando dos patamares pré-pandemia em termos de voo, mas a gente ainda não vê essa conversão em termos de geração de caixa. Vamos ver o que os próximos 2 balanços nos trazem, né? A ITR de 30/9 e o balanço ADFP de 31/12. E nesse evento foi mencionado que os países que estão melhores na América Latina são Brasil e México, e um país que está bem atrasado na volta dos voos, na volta pela demanda dos voos e oferta de voos, é o Chile. O Chile, exato. É o Chile. Lá o problema é um pouco mais sério. Mas, Felipe, você falou da companhia aérea estar prestando um serviço agora que eventualmente tenha sido pago lá atrás, durante a pandemia ou antes da pandemia. Agora, isso remete aos conceitos de regime de caixa e competência. Vou fazer uma pergunta e quem estiver nos assistindo, tenta responder. Você vai agora num balcão ou num site e compra uma passagem aérea e, por hipótese, paga à vista por essa passagem aérea. Você já pagou essa passagem aérea e vai voar apenas em dezembro. Eu quero que vocês que estão nos assistindo respondam. A receita da companhia aérea, por conta de você já ter pago agora em outubro, é reconhecida em outubro ou é reconhecida lá em dezembro? Felipe, o que você acha que o pessoal vai responder e qual é a resposta certa? Olha, isso é uma pergunta dura, porque a essência da realização da receita é torná-la líquida e certa. E se você compra uma passagem e não voa, porque, por exemplo, você teve um imprevisto pessoal, a companhia aérea não muda a sua posição de recebimento. Então, eu vou fazer parte da plateia aqui, vou trazer meu raciocínio agora para... de agora. Eu confesso que nunca tinha refletido a respeito desse ponto. Eu diria que o correto seria provisionar na data de efetivação da venda. Pessoal, existe uma resposta pronta para a pergunta que eu fiz, então não há dúvida sobre a resposta. E essa resposta será dada por mim assim que a gente voltar do intervalo. Até daqui a pouco. PMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanhar e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro. Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta direta para o Felipe. E a pergunta era a seguinte: uma companhia aérea que venda um bilhete agora em outubro, mas o passageiro só vai pegar esse voo em dezembro, vai reconhecer esta receita em outubro ou dezembro? Realmente foi uma pergunta capciosa que os professores sempre fazem, mas obviamente o professor só faz essa pergunta porque ele já sabe a resposta. Então o que acontece? A receita de venda de uma companhia aérea vai entrar na DRE, na demonstração de resultados, quando o trecho for voado, quando o serviço for prestado. Isso tem a ver com o princípio do regime de competência. E isso é interessante mencionar porque em 2012 a TAM, o que a gente conhece hoje como Latam, teve problema de contabilização de receita, porque contabilizava as receitas dos tickets, digamos assim, vendidos, mas cuja prestação de serviço não havia acontecido. Eu vou ler aqui um trecho da resolução do Conselho Federal de Contabilidade. O que ele fala? Na venda de ingressos em eventos, as receitas provenientes de apresentações artísticas, banquetes e outros eventos especiais devem ser reconhecidos quando o evento ocorrer. Mas Rafael, mas a TAM não está no serviço de banquete. Não, mas o princípio é o mesmo. Quando os ingressos para uma série de eventos, isso pode ser um bilhete aéreo, por exemplo, forem vendidos, a comissão deve ser alocada a cada evento que, em base, reflita a extensão em que os serviços vão ser prestados. Então, ao contrário do que muitos podem pensar, uma companhia aérea reconhece a receita quando o trecho é voado. Você compreendeu? Então, esse caso da TAM revelou vamos colocar assim, uma falha na contabilização da companhia e uma falha de interpretação de um princípio contábil muito simples, que é o princípio do regime de competência. Quem quiser saber mais sobre esse caso, entra no Google e coloquem assim um texto: fraude ou erro no reconhecimento da receita. Fraude ou erro no reconhecimento da receita, que você vai ver um artiguinho que está no site contábeis.com.br. Mas, Felipe, esse descasamento entre caixa e lucro afetaria o valor da companhia? Primeiramente, se o professor Eliseu estiver nos assistindo, peço desculpas, não reveja minha nota do doutorado depois de ter errado essa pergunta. Mas vamos lá. O descasamento entre competência e caixa afeta o valor da companhia? Bom, a gente conversou até agora
sobre o impacto no modelo de negócios. Então, o fato de ser muito descolado receita e competência afeta o dia a dia da operação e as decisões de investimento e alocação de recursos. Agora, será que afeta também o valor da companhia? E aí tem um desenho que eu gostaria de levar para fora do universo das aéreas, para a gente começar a refletir. Quando uma companhia, se duas companhias apresentam o mesmo lucro contábil, mas tem geração e gestão de caixa diferentes, isso pode sim afetar no valor da companhia e na condição de retorno dela. Por quê? Quanto mais você demora para receber um determinado caixa de uma mesma operação, maior a necessidade de capital de giro, consequentemente maior a necessidade de investimento para o mesmo negócio. Se você gera o mesmo lucro ao longo do tempo, no longo prazo, agora, meu pedido de desculpas ao Eliseu, né? No longo prazo, lucro e caixa tendem a convergir, não é verdade? Mas se no longo prazo lucro e caixa convergem e você tem uma necessidade de capital de giro maior para um determinado negócio, você está diminuindo a taxa de retorno, está de fato afetando o valor da empresa e a capacidade de geração de valor ao acionista. Você necessitar segurar mais tempo até receber aquele caixa da operação. Felipe, você deu um exemplo considerando companhias, empresas grandes, mas esse conceito que você passou vale para negócios simples. Nesse final de semana, eu postei lá no meu Twitter entre aspas, a seguinte frase, né? Imagine uma situação que você queira comprar uma franquia e o vendedor da franquia fala para você o seguinte: olha, aqui nessa franquia você vai ter o payback em 3 anos e depois disso é só lucro, né? Quando eu coloquei esse texto lá, eu estava focando no seguinte aspecto, no erro conceitual que as pessoas cometem ao interpretar payback como momento a partir do qual você começa a ter lucro. Não, você começa a ter lucro bem antes para atingir o payback. Aliás, se você não tiver lucro, como é que você vai atingir o payback? Isso vale para você que quer montar um negócio. Esse tipo de conceito é básico. Mas o mais interessante foram os comentários das pessoas achando que eu tinha comprado uma franquia, eu não comprei nenhuma franquia, estava entre aspas. E outro ponto que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: algumas pessoas não sabiam nem o que era esse bendito payback. Eu falei que é a estimativa do tempo necessário para recuperar o capital investido. E você que é pequeno empresário ou tem uma franquia ou está pensando em ter uma franquia, não deveria usar o lucro para calcular o payback, não o lucro que o contador manda para você. Você sabe que você que é pequeno empresário, muitas vezes o contador manda a guia para você recolher os tributos e você não tem dinheiro nem para pagar a folha. Você não tem dinheiro nem para levar para casa, porque não sobra nada. Mas é possível que quem quis te vender a franquia ou o negócio apresentou os dados de lucro. E você, para fazer a conta de payback ou qualquer outra conta de retorno, VPL, TI, esses parâmetros, você tem que usar o dado de caixa, que é o que a gente está discutindo aqui. E companhias aéreas têm uma grande dificuldade de gerar caixa. Então, se você tiver acesso a uma base de dados, veja a quantidade de companhia, não apenas aérea, que reporta lucro. Aliás, as companhias aéreas estão reportando prejuízo, mas enfim, a quantidade de companhia que reporta lucro, mas não gera caixa. Perceba o seguinte: se a empresa tem dificuldade de gerar caixa e a perspectiva não é boa, essa empresa vale muito pouco. Então, quando você analisar uma empresa, veja quanto de caixa essa companhia está gerando. E o que a gente percebe aqui, eu estava olhando dados de companhias aéreas, eu acho que são os mesmos dados que o Felipe está olhando, peguei aqui azul, lucro líquido nos últimos 12 meses, prejuízo de 2 bi, Gol, lucro líquido nos últimos 12 meses, prejuízo de 5 bi, lucro líquido da American Airlines, prejuízo de 1,9 bi de dólar. Eu encontrei uma aqui com um lucrinho, Felipe. A Delta Airlines, nos últimos 12 meses, apresentou lucro líquido de 600 milhões de dólares. Mas a próxima pergunta que fica e essas empresas geraram caixa ou não? O que você acha, Felipe?
Eu acredito que, pela natureza do negócio, pelo menos... Puxa, Delta Airlines, eu não sei, parece pegadinha, né? Mas eu acho é possível que Você tem a JetBlue aí? Talvez JetBlue tenha gerado. Então, o que acontece? Essas empresas, nesse período específico, conseguiram gerar um pouquinhozinho de caixa, mas absolutamente insuficiente para recuperar as perdas que elas tiveram. Tem um grande empresário brasileiro e grande investidor, eu acho que ele é mais investidor em bolsa do que empresário, que ele tem realmente muita ojeriza ao setor aéreo. Não que eu tenha, mas eu também não tenho apreço. Mas você percebe os dados de retorno, os dados de rentabilidade e os dados de geração de caixa desse tipo de companhia não são os melhores que a Bolsa apresenta, Felipe. Muito bem. E você consegue ver justamente por esses dados que você trouxe que não é uma restrição do mercado brasileiro, né? Eu estava comentando sobre patrimônio líquido negativo, passivo a descoberto. A própria American Airlines tem ali 8 bilhões e meio de dólares de patrimônio líquido negativo, né? Que é um dos grandes expoentes na aviação americana. Esse problema é sistêmico. Agora, voltando à questão do fluxo de caixa, muita gente usa o EBITDA como proxy para geração de fluxo de caixa. Isso nem sempre é verdade, né? Conta um pouco para a gente sobre o indicador de conversão, FCO sobre EBITDA. Por que isso é importante? Por que é importante o investidor se atentar a ele? Eu acho que a gente poderia criar uma bolsa que você pudesse apostar nos conceitos financeiros que são mais usados e os conceitos financeiros que são menos usados. Se essa bolsa fictícia existisse, eu faria uma operação de long and short. Eu ia ficar comprado em EBITDA e ia ficar vendido em fluxo de caixa das operações. Veja, quantas vezes você escuta falar em EBITDA? Quantas vezes vocês escutam falar em margem EBITDA? E quantas vezes vocês escutam falar em geração de caixa das companhias? Quantas vezes vocês escutam falar em fluxo de caixa das operações? O ponto é que, sem ser muito professoral, o EBITDA não mostra quanto a empresa gera de caixa. Lamento, não é isso que o EBITDA mostra. O EBITDA mostra a capacidade que a companhia tem de gerar caixa. Mas o que a empresa realmente caixa é o fluxo de caixa. Você pode dar uma olhada, uma proxy, como o fluxo de caixa das operações. E aí tem outra métrica que o Felipe mencionou agora há pouco, que é o grau de conversão do EBITDA. É quantos % do EBITDA a companhia consegue transformar em caixa. Mal comparando, para quem gosta de carro, é como se pegasse quantos cavalos um carro consegue gerar de potência, o motor consegue, e quanto que isso vai para a roda. Porque do motor até chegar à roda, você tem um monte de perda. Então, tem companhia que mostra EBITDA gigante, mas quando você vai ver quanto que ela transforma desse EBITDA em caixa, é pouco. Aí você diria que o grau de conversão do EBITDA é baixo. Felipe, me fale uma empresa brasileira com um grau de conversão do EBITDA gigante. Uma empresa brasileira com grau de conversão do EBITDA gigante. Você precisa me passar as perguntas antes, Rafael. Então vamos lá. Quem converte muito bem EBITDA é quem geralmente lida bem com sua geração de caixa. Vou deixar meu palpite da Ambev aí para... O outro jeito de converter bem EBITDA é se você tem pouca depreciação na empresa de serviço. Entendi. Mas você respondeu a empresa que tinha passado pela minha cabeça. Então, o grau de conversão do EBITDA da Ambev é realmente admirável. A gente está falando, no caso da Ambev, de um EBITDA dos últimos 12 meses, segundo dados que eu estou olhando aqui do Com Dinheiro, de 23,9 bi, fluxo de caixa das operações de 21,47 bi. Então a gente tem um grau de conversão do EBITDA na casa de 90%. 90% como grau de conversão do EBITDA é muito alto. Agora, se eu tivesse, de novo, nessa bolsa de indicadores financeiros, eu ficaria comprado em lucro e ficaria vendido em grau de conversão do EBITDA, que ninguém está nem aí para o grau de conversão
do EBITDA. O que você mais escuta é aumentou receita, aumentou lucro. Não quem esteja dizendo que não seja importante. Mas se não gera caixa, deve ser relativizado bastante esse aumento de receita, esse aumento de lucro. Quando a gente fala de startup, então, se a gente falar de startup que vale 100 vezes, 200 vezes lucro, tem startup que vale 30, 40, 50 vezes, 60, 100 vezes a receita, nem comente em grau de conversão do EBITDA, porque provavelmente essa empresa não gera nada de caixa e às vezes pode até ter um grau de conversão do EBITDA negativo, né? Tem EBITDA, mas em vez de gerar caixa, consome caixa, destrói caixa. Exatamente. Interpretar, tem aquela frase muito famosa, né, que a gente também tem que tomar cuidado com qualquer generalização, né? Mas tem aquela frase famosa de que o caixa é o rei, né? Cash is king. Né? De fato, a empresa quebra não pela falta de lucro, a empresa quebra pela falta de caixa. Incapacidade de pagar na data, não a incapacidade de gerar resultado, né? Felipe, eu estou pegando aqui uma empresa que eu não vou dizer o nome, mas é uma grande empresa de varejo. Ela teve um EBITDA nos últimos 12 meses de 1,16 bi e uma geração de caixa, um fluxo de caixa das operações de menos 4 bi. Então você teria um grau de conversão do EBITDA, fica até difícil você interpretar esse número, de menos 354%. E aí você vai ver o que aconteceu com o preço dessa ação. O preço dessa ação simplesmente derreteu. Então, para quem gosta do mercado de ações, para quem gosta de uma análise fundamentalista, puxa vida, eu sei que você gosta de lucro líquido, eu sei que você gosta de EBITDA, mas dá uma olhada no fluxo de caixa das operações e dê também uma olhada no grau de conversão do EBITDA. Provavelmente investidores profissionais, investidores que não estão querendo especular no curtíssimo prazo, mas tem um casamento de longo prazo com as empresas, com a empresa que compra, que ela tem participação, está olhando o fluxo de caixa das operações. Se eu fosse acionista de uma empresa, eu não sou porque eu sou professor, mas se eu fosse acionista de uma empresa, eu ficaria de olho na geração de caixa e no grau de conversão do EBITDA. Bem. Agora, por que você trouxe justamente a capacidade de geração de caixa e como a incapacidade de gerar caixa impacta no valor e na capacidade de pagamento dela, né? Então, no fim do dia, o importante é você ter esse caixa gerado. Mas se você até gera algum caixa, você consegue ficar no azul, mas consistentemente você não tem essa conversão de EBITDA em caixa. Ou seja, você tem ali um caixinha, você consegue pagar suas contas, mas você não consegue converter o EBITDA em caixa recorrentemente. O que isso pode sinalizar? Bom, isso provavelmente vai se refletir no market value da empresa. Mas tem dois aspectos quando a gente fala em geração de caixa. Um é aquele caixa necessário para você pagar suas contas de curto prazo. Então isso tem a ver com a liquidez da companhia. Então quem faz algum curso de crédito ou análise de crédito, verifica se a empresa tem ou não tem condições de honrar seus compromissos de curto prazo, longo prazo e assim por diante. Mas quando a gente está falando aqui de geração de caixa para saber quanto vale o negócio, o simples fato desse fluxo de caixa oscilar, a empresa já tem que valer menos. Por quê? Porque tem mais risco. Né? Se você imagine uma companhia que gera um caixa que é um reloginho, outra companhia do mesmo setor, o caixa fica oscilando. O mercado desconta, o mercado leva isso em consideração e a empresa cujos resultados oscilam mais, você vai ter um valor de mercado menor. Esse tipo de empresa, ela é penalizada. E eu queria trazer aqui outro ponto, Felipe, que é o seguinte, imagine quem está nos assistindo, pode ser um camarada que goste do mercado de bolsa, que gosta de investir em ações, mas esse mesmo camarada pode ser que ele tenha um negócio, ele tenha uma empresa. Então, para ele, como é que você, que é dono de uma empresa, tira dinheiro da companhia e põe no seu bolso? Só tem um jeito sustentável de você fazer isso. Você só consegue arrancar dinheiro da companhia e colocar no seu bolso, que é a ideia, se a sua empresa gerar caixa. Se quem estiver nos assistindo tem uma empresa que não gera caixa, vamos supor que você tem uma companhia de aviação regional
e que não está conseguindo gerar caixa, como é que você põe dinheiro no bolso? Uma saída é o seguinte, você endivida a empresa. Mas quando você endivida a empresa e você é o único sócio, você tem que ter uma perspectiva de ir lá na frente gerar caixa para poder pagar o empréstimo, senão sua empresa vai quebrar. Só falando em empresas aéreas, acho que foi ano passado que começou, que teve, o que normalmente acontece tem muitas empresas aéreas foram criadas e quase todas elas quebraram. Ano passado a gente teve algo inédito, que uma empresa já começou a companhia aérea quebrada, né? Que ela inverteu aqui a questão do prazo que a ITA, todo mundo sabe desse fato. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de conceitos financeiros, muitas vezes quem assiste fala, mas esse cara só está aplicando isso para empresa grande. E como é que eu uso esse conceito para minha empresa? Você consegue fazer a tradução de uma coisa para outra de uma maneira muito simples. Agora eu pergunto para você, imagine que você fosse o acionista controlador de uma empresa que abriu capital, está na bolsa e não está gerando caixa. Como é que faz para mandar dinheiro para o seu bolso? Felipe, vou fazer uma pergunta para você. Você abriu uma empresa, perfeito, abriu capital, ela está na bolsa, você é controlador, você é executivo da empresa, a empresa não está dando lucro, não está gerando caixa. Como você transfere dinheiro legalmente para o seu bolso? Você pode vender as suas ações, né? Não tem quem queira. Não tem quem queira comprar suas ações. Como você vai transmitir dinheiro para o seu bolso sem dar... Você comentou sobre se endividar. Você pode se endividar e fazer uma restituição. Ela não vai se endividar porque ela está tão ruim que o mercado não vai mais dar crédito para ela. Ela não tem caixa, ela não tem como se endividar. Posso dar uma dica? Pode vender as ações? Pode dar uma dica. Posso dar uma dica. Eu não disse que o controlador também é executivo da empresa. Aumenta a sua remuneração. Você aumenta a sua remuneração. Então veja a quantidade de empresa listada em bolsa que não gera caixa nenhum, mas que paga fortuna para os seus executivos. E o legal quando eu posto esse tipo de ideia no Twitter, no LinkedIn, mas se a empresa crescer, alguém já vai comentar, se a empresa crescer, esse executivo tem que ganhar muito mais. Tolinho, não é possível que uma porcaria de uma empresa que não gera caixa, pague ao seu executivo muito mais que uma empresa que lucra 100, 200, 500 milhões. Não faz sentido. E aí você sempre vai encontrar os torcedores que ainda defendem o executivo, que paga uma fortuna. Quer dizer, você vai ver quantos % do IPO foi para a remuneração. É um negócio... não tem nada de legal. Pode até não ser moral, mas aí não sou eu que vou julgar. Você que comprou as ações dessa companhia que julgue. Então existem muitos mecanismos de transferir o recurso da companhia para o acionista, mesmo não dando lucro. E o método mais simples que tem é você põe o controlador como executivo da companhia e faz um programa de remuneração para os executivos generoso. Generoso. Generoso é uma boa palavra. Tem companhias pequenas que pagam dezenas de milhões por ano para os executivos, né? Aí você tem uma boa justificativa. Existem também histórias de executivos que eram também sócios da companhia e cediam serviços para a própria família como forma de autorremuneração, mas aí ficou no passado, né? Ninguém faria isso hoje em dia. Foi na Suécia isso, não foi no Brasil? Você está falando desse caso que aconteceu eu devo ter me confundido. Pessoal, a gente vai para o intervalo e a gente volta para o último bloco daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! Dessas coisas. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Temos mais uma pergunta aqui muito boa, conceitual. Tem um nível viável com relação à capacidade de geração de caixa e endividamento? Então, o que acontece? Não é porque a empresa tem dívida que ela está numa situação ruim. E aí a pergunta clássica que a gente escuta é: como saber se a empresa está num nível de endividamento saudável ou se ele já está numa situação, se a empresa já está numa situação perigosa? Felipe, conseguiria citar algum indicador para responder a dúvida de quem está aqui nos assistindo? De novo, é o Rodrigo Zini aqui. Antes que alguém fale, é só o Rodrigo Zini que está assistindo. Mentira, tem um montão de gente aqui assistindo. Tem o Eliel Scott, tem aqui o Rogério Torres, o Éder e assim por diante. Como você responderia essa dúvida do Zini? E outra coisa, quem estiver assistindo aí, não se esqueça de deixar o like na transmissão, dê sua curtida lá, que é muito importante para a gente. Marque sua presença aí também no chat, traga suas perguntas, a gente está aqui para responder mesmo. Agora, a gente fez um programa na semana passada falando sobre endividamento e a gente acabou de sentar a lenha em EBITDA aqui. O principal indicador que o mercado usa para nível de endividamento saudável é EV/EBITDA, né? Mas qual que é a grande jogada aí? O Anderson pediu para falar o nome dele. Então, Anderson, seu nome está sendo falado. O que acontece é o seguinte: quando você pensa o nível de endividamento, você pode olhar por dois caminhos. Primeiro, o nível de capacidade de geração de caixa para cobrir a dívida e os juros. Então você tem o índice de cobertura de juros e essa estrutura EV/EBITDA que geralmente é utilizada, né? O nível não só EV/EBITDA, você pode usar dívida líquida sobre a EBITDA diretamente. Você vai ver o nível de dívida e em quanto tempo de geração de caixa você conseguiria pagar. É uma espécie de payback para dívida. E a outra forma de pensar é ver quanto o patrimônio líquido, ou ativo total, né? No fim das contas é uma simplificação um do outro, refletem do seu nível de dívida. Então, se você vai ter uma companhia com 75% do capital financiado via dívida, ela é uma companhia mais arriscada do que uma companhia que tem 30% do seu capital financiado via dívida. Agora, tem companhias, como a gente já conversou, tem passivo a descoberto, tem mais dívida do que ativo, né? Mas tem uns casos meio extremos. A gente estava conversando aqui sobre casos que são comuns, são rastreáveis, são, digamos, eu não posso dizer que uma companhia com PL negativo é saudável, mas elas são toleráveis. Agora, tem companhias que tem muitas vezes o nível de dívida do que tem de ativos, né? Existe uma companhia, não sei se vocês conhecem, é uma companhia, eu não diria que são companhias small caps, são companhias micro caps no máximo. Uma delas é a Hércules, fábrica de talheres. Ela tem ali um nível capital próprio versus capital de terceiro, de 5.000% do seu capital é de terceiros. 5.056% do capital de terceiros. Bom, voltando à pergunta... Eu acho que ela não está muito saudável. Né? Eu acho que também não está muito saudável, não. Mas, voltando à pergunta, tem outro indicador que é bem legal para ver se uma dívida é saudável ou não, que é chamado de índice de cobertura de juros. Esse índice de cobertura de juros é simplesmente a conta EBITDA, ou fluxo de caixa das operações, você pode escolher um ou outro, dividido pela despesa financeira. Então, esse índice é bem legal e isso pode valer para você que é pessoa física. Imagine uma pessoa física que ganhe, vamos supor, 5 mil líquido por mês e gaste por mês R$1.000 em despesa financeira. Então, 5 mil sobre 1.000 daria 5. Então, quer dizer,
o que ela ganha, a renda dela é 5 vezes a despesa financeira, que não é um valor tão assustador. Agora imagine outra pessoa ganhando R$2.000 por mês e com uma despesa financeira de R$1.000. Então, no caso, o índice de cobertura de juros seria de 2. Então, para essa pessoa, uma pessoa física com índice de cobertura de juros de 2, está com uma dívida praticamente impagável. Aliás, as empresas de rating, quando vão dar um rating para uma companhia, um dos principais indicadores que elas usam para atribuir o rating à companhia é essa bendita índice de cobertura de juros. Então, empresas AAA têm um EBITDA, digamos, de 10 vezes a sua despesa financeira, o que deixa a companhia numa situação bastante saudável. Agora, pega uma companhia aérea que tem um endividamento que não é baixo, e aí chega na pandemia, você está com uma receita pífia, você está com uma receita insignificante. Então, para ela, isso complicou demais, né? Isso complicou demais a vida. Excelente ponto, Rafael. Inclusive, a gente comentou há umas 2 semanas sobre o impacto do aumento da taxa de juros nas empresas. E um outro impacto que muitas vezes passa despercebido é que o aumento na taxa de juros piora o indicador de cobertura de juros. Você acaba acionando covenants sem qualquer tipo de influência da empresa. Ela passivamente se desenquadra. Isso gera várias consequências para essas empresas que já têm um nível elevado de dívida. Pessoal, eu estou olhando aqui esse índice de cobertura de juros. Então, você pega uma empresa como a Vale do Rio Doce, né? A Vale, né? Vale, com EBITDA de 131 bilhões de reais e uma despesa financeira na casa de 16 bilhões. Quer dizer, alguém pode falar assim, poxa vida, mas 16 bilhões é uma despesa financeira bem alta, né? Você está falando aí de 3 bilhões de dólares. Puxa vida, mas 16 bilhões é uma despesa financeira alta? Mas o EBITDA é 8 vezes isso. Então você tem um índice de cobertura de juros na casa de 8. É muito confortável para a companhia. Agora, você que está nos assistindo, você sabe qual é o índice de cobertura de juros dos papéis que estão na sua carteira de ações? Antes que me perguntem, não calculem EBITDA para banco, esse conceito de EBITDA não vale para banco, e esse índice de cobertura de juros também não vale para banco. Ele está falando aqui para companhias não financeiras. Então, você que tem sua carteira, verifique qual é o índice de cobertura de juros. Às vezes o camarada é sócio de uma empresa, tem ações de uma empresa, e a empresa quebra, e ele fala, pô, eu fui pego desprevenido. Me enganaram? Não, você deveria Fui tapeado. Você deveria ter estudado isso antes. E provavelmente esse tipo de informação com qualidade é bem difícil encontrar em site aberto, hein? É difícil. Vamos caminhando para o final, mas eu tenho que te fazer a pergunta tradicional no fim do programa. Qual é o seu fundo de hoje, Rafael? Ô Felipe, o fundo que eu vou falar hoje tem um nome imbatível. ESADOF Multimercado. ESADOF. Se você acha que esse fundo não existe, entre no Google e escreva ESADOF Multimercado. ESADOF Multimercado. E para você que não está entendendo, leia ao contrário. Vai, Felipe, você. Aí eu tinha preparado um nome de fundo, mas eu acho que o ESADOF é a cereja do bolo. Então vou levar o Cereja Fundo de Investimento Multimercado com o fundo de hoje. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui conosco. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado. E agora nós teremos mais Você com Dinheiro amanhã, às 3 da tarde, e com um convidado também muito especial. Até lá, pessoal. Um abraço. Um abraço, até amanhã. PMC News. Informação que gera valor.